Não sei se vocês conseguem ouvir o barulhinho da chuva, né? Tá caindo uma chuva gostosinha nesse exato momento. E confesso que esses dias eu tava assim, pensando, né? Na verdade, eu estou bem saudosa e estava me recordando de algumas coisas assim, sentindo saudade das coisas que a Jéssica do passado fazia. E confesso que resgatando algumas delas. E tudo isso começou quando eu passei na frente da escola que eu fiz o ensino médio e tinha uma barraquinha lá, eles estavam comemorando o São João. E eu me recordei da época que a gente fez a nossa festa junina no ano de 2012. E com isso eu comecei a me recordar de várias coisas, sabe? Comecei a lembrar que antes a gente tinha, sabe, eram bem menos. Antes a gente tinha bem menos coisas do que a gente tem hoje. Mas a gente meio que conseguia ser feliz com aquilo. A gente meio que não ficava focando no que estava faltando. Antes a gente tinha menos músicas, né? Tipo, porque para ouvir uma música você precisava de um CD. Então, eu tenho até aqui uns 2 CDs físicos, não sei se vocês conseguem ver. A gente precisava, então a gente colocava esse CD que vinha com um número X de música, né, que a gente escutava basicamente todo dia as mesmas músicas. Quando a gente queria ter um pouquinho mais de música, a gente fazia o quê, né? Fazia um MP3. Tipo, era basicamente isso. Tínhamos um MP3, assistíamos basicamente os mesmos filmes, né, porque usávamos o DVD. Então a gente assistia praticamente os mesmos filmes direto. Quando não era assim, se queria um filme diferente, você estava assistindo na televisão aqueles filmes que passava e a gente nunca estava reclamando, a gente nunca meio que ficava entediado. A gente sempre que estava ouvindo essas músicas, parecíamos que estávamos ouvindo pela primeira vez. Quando assisti esse filme, eu tenho aqui um cartaz de um dos filmes que é o meu preferido, O Menino do Pijama Listrado. E, tipo, eu assisti esse filme com muita frequência. E era como se eu tinha decorado todas as falas dos filmes que eu tinha aqui em casa e desenhos, porque a gente assistia com muita frequência e mesmo assim a gente meio que não ficava entediado, sabe? Era como se você estivesse assistindo pela primeira vez, era como se você estivesse ouvindo aquela música pela primeira vez. E eu lembro que eu ficava aqui no quarto, eu tinha uma TV antiga e um aparelho de DVD que o meu pai consertou para mim, e eu botava aqui o meu CD, um desses aqui mesmo, e começava a dançar e parecia que era a primeira vez que eu estava ouvindo aquele CD. Eu colocava os meus filmes preferidos, as músicas que eu gostava, né, e ficava altas horas assistindo praticamente as mesmas coisas. A gente assistia as mesmas coisas e tinha felicidade, a gente não se entediava. E ultimamente, né, o que a gente vê? Vemos que hoje em dia a gente temos uma opção imensa. Qualquer música que você quiser ouvir, você pode ouvir qualquer música hoje em dia. Basta colocar no Spotify, aqui mesmo no YouTube. Qualquer filme que você quiser, basta você colocar em alguma plataforma de vídeo, né, que passe filmes. Aí você vê as pessoas entrando na Netflix. Eu me coloco nessa caixinha, olhando para lá e dizendo, não tem nada para assistir. Vai no YouTube, não tem nada para assistir. Entra no Spotify, eu não consigo encontrar nenhuma música. Gente, tem milhares de coisas ali. As pessoas vivem entediadas, sendo que antes, né, no passado a gente tinha tão pouca opção e sabíamos aproveitar. A gente não ficava reclamando, a gente aproveitava. Eu não lembro de estar reclamando porque o CD não tinha 1 milhão de músicas. Eu ficava feliz. Tinha no máximo 15 músicas. O máximo chegava assim 20 músicas. E nossa, que felicidade. Eu ouvia uma por uma e sentia aquela alegria. Eu não sentia aquela vontade de pular a música, sabe? Eu escutava tudo. Só que hoje em dia se vive num tédio muito grande porque eu percebi que o querer novidade o tempo todo gera o tédio. Sim, gente. Você vê que tem gente que às vezes compra um livro, né, na emoção. O livro é novo, é novidade, então a pessoa fica eufórica para ler aquele livro. Então, quando o livro chega em suas mãos, a pessoa às vezes chega na metade do livro
ela para de ler porque ela já viu que lançou um outro livro que alguém postou e ela quer aquele outro livro. Então ela nem termina de ler, ela vai atrás da outra novidade. Então, aí você meio que fica entediado, né? Porque aquele livro já não é mais novidade. A mesma coisa acontece com série. Você começa a assistir uma série porque tá hypada, né? Tá todo mundo falando daquela série, porque é uma série que tá comentando em tudo que é lugar, então você vai assistir a série, só que é uma série extensa, né? Uma série longa. Então, você tá assistindo aquela série e já vê alguém falando de outra série, então você nem termina aquilo e já vai para outra coisa, porque você quer novidades. Então, vai começando assim, o excesso de novidades. Isso acontece com tudo. A mesma coisa com roupas. Essa vontade de querer novidade o tempo todo vai trazendo o tédio. Eu percebi isso comigo. Então, quando eu me via feliz com o que eu tinha, quando eu não estava buscando novidade, a verdade é essa. Quando eu não estava buscando novidade, tipo, eu ouvia as minhas músicas. Claro que eu ouvia músicas novas, mas não era, tipo, com frequência. A gente não buscava novidade com frequência. A gente tinha um tempo. Então, nosso cérebro, ele ficava, sabe, ouvindo. Não é ouvir a mesmice. Porque tem gente que fala assim, ai, mas essa pessoa hoje, sabe? Eu olho assim e falo, nossa, por que essa pessoa assistiu esse filme 3 vezes? Gente, mas eu assistia o mesmo filme 30, 40 vezes. O nosso cérebro, ele gosta da mesmice. Ele precisa dessa mesmice de todo dia para ele funcionar bem. Nosso cérebro, ele não consegue lidar muito bem com novidade. Eu li um livro, né, que fala muito bem sobre isso, que é... Eu tô com ele aqui, ó. Esse livrinho aqui, ele fala basicamente isso aí. Que o nosso cérebro ele não consegue lidar muito bem com novidade. E a novidade, o tempo todo, ela vai trazer esse tédio, sabe? Da gente ficar o tempo todo entediado, buscando cada vez mais coisas novas. Então, eu via que quando eu estava ouvindo as minhas músicas de sempre, sabe? Música dessa que eu sabia a letra de todas. Eu me sentia muito mais feliz do que hoje, que eu tenho a possibilidade de ouvir a música que eu quiser, de assistir o filme a hora que eu quiser. Eu vejo a dificuldade que eu tenho, muitas vezes, de escutar uma música 3 vezes. Porque o cérebro já não aguenta mais, ele quer novidade. Porque se eu escuto 3 vezes, já me bate o tédio. Porque o cérebro está acostumado a ouvir uma coisa apenas uma vez e às vezes nem completo. A gente nem consegue ouvir aquilo completo, assistir um filme inteiro. Por quê? Bate o tédio. A gente começa a se entediar. Então, por que muitas vezes você não consegue ler um livro? Porque bate o tédio. Você comprou o livro naquela empolgação, talvez alguém te indicou, você estava muito empolgado, chegou na metade, o livro deixou de ser novo, né? Perdeu aquele sabor. Então você olha assim e fala, não quero mais, preciso de um livro novo. Você vai lá e compra um livro novo. A mesma coisa com roupa, né? A mesma coisa acontece com roupas. Gente, desculpa, acho que bateu um pouquinho aí, né? Então a mesma coisa acontece com roupa. Você tá feliz, né, com o que você tem, só que você viu alguma tendência nova, alguma blogueira mostrando alguma coisa, você vai lá e compra. Aí você, no momento, né, da novidade, a felicidade. Mas tudo que é novidade, um momento vai parar de ser, né? Então, perde-se o sabor, o prazer da novidade, então você quer mais. Porque o nosso cérebro não consegue lidar com tantas coisas. Então, eu comecei a observar que, de fato, o excesso de novidades, a quantidade de novidades que a gente vai trazendo, é isso que vai nos gerando, trazendo tédio para nós, né? Então, se você for observar, você antes dessa coisa de tantas músicas, de ter tanto, sabe? Se a gente for nos observar, a gente era bem mais feliz e não sentia tanto tédio. A gente conseguia ouvir a mesma música sem sentir, sabe? Eu não aguento mais. Então, eu comecei a observar. Na verdade, eu não tinha nem percebido isso e com essa semana eu percebi o quanto eu estou saudosa. Sabe, aquela vontade de, eu queria tanto ter um aparelho de DVD para colocar um CD para tocar. Eu me via no momento de que eu entro no YouTube e falo, não tem nada para assistir.
entro em aplicativo de música, não tem nada para ouvir, sendo que eu posso ouvir a música que eu quiser, está ali. Mas o tédio bateu, sabe? Porque você tem tantas opções que você não sabe mais o que escolher. É muita novidade. O nosso cérebro tá cheio de novidade, novidade o tempo todo. Então, eu vou trazer aqui um exemplo desse livro que eu estava aqui lendo, falando para vocês. Esse livro, eu acho que eu vi o padre Adriano mencionando ele em algum programa aqui. Não lembro bem onde foi, mas eu vi ele falando desse livro. E o que aconteceu? Eu falei que queria esse livro. Quando eu vi esse livro na livraria que eu comprei, nossa, novidade, o cérebro. Ai, vou ler, que felicidade. Eu cheguei na metade do livro há um ano atrás e parei. Não me pergunte por quê. Bateu um tédio terrível. Não tinha mais o sabor de novo. Então eu tinha que parar de ler. Eu parei. Esses dias, acho que há 3 dias atrás, eu estava procurando marca-páginas. E nele tinha um. Então eu peguei ele só para tirar o marca-página. E resolvi dar uma nova chance. E, tipo, eu acabei de ler esse livro hoje. É um livro maravilhoso. Eu não entendo por que eu parei. Tipo, eu falei assim, eu não entendo por que eu parei. Mas é claro que eu entendi depois. Hoje eu vi que foi o tédio. Porque aquela emoção, né? O livro caiu. Eu vi que aquele prazer, eu vi que aquela sensação boa, né, de novidade passou. Porque o cérebro, ele não consegue lidar bem com tanta novidade, né? A gente precisa um pouco, sim, da mesmice. Então eu tava assistindo agora há pouco um vídeo de um canal, que eu não sei o nome, é um canal estrangeiro, e a pessoa tava falando assim, sobre CDs, né? Sobre que ela tá fazendo essas coisas assim de ouvir CDs, tá longe da internet, sabe? Buscando coisas, mas assim, essas coisas que eu tô falando aqui, coisas mais antigas, coisas que a gente fazia. E eu fiquei, nossa, só aumentou a minha vontade de ter um aparelho de DVD e ouvir música, né? Porque aqui tem bastante CDs, os CDs que eu usava, e me bateu uma saudade. E eu comecei, assim, esses dias a refletir sobre mim mesma, sabe? Como eu era, as coisas que eu gostava. E, tipo, é como eu tava falando aqui no início, se tinha tão pouco em relação a tudo, mas se tinha tanta felicidade, porque o cérebro não tinha que lidar com tanta informação, ele não tinha que lidar com tanto excesso, sabe? Ai, tem isso aqui, tem isso aqui, tem isso aqui. Não, ele lidava com as coisas aos poucos, né? Olha, você tem essa quantidade de música aqui, então a gente não entrava no tédio, a gente não ficava entediado, a gente ouvia aquilo e conseguia repetir. Hoje em dia, eu tô assim me desafiando, sabe, a ficar. Tô fazendo isso com os livros também. Eu tô aqui com esse livro do Padre Léo que eu comprei num sebo. Tem um ano, eu só li ele uma vez e é o meu livro preferido. Então eu me dei uma chance de reler. Eu tô fazendo isso com todos os livros, né? Tô buscando fazer isso também com as coisas, sabe? Tipo, com as músicas, buscando ouvir. Eu vejo que a gente meio que tá vivendo muito apressados. A gente vê isso quando às vezes vai colocar um vídeo, muitas pessoas não conseguem assistir um vídeo longo tipo esse, né? Tem que assistir um vídeo de shorts, um vídeo de 1 minuto, ainda ficam entediadas assistindo um vídeo de 1 minuto e tem que ser rápido. Se vão ouvir áudios no WhatsApp, tem que ser rápido. Então é tudo muito apressado, as pessoas não têm paciência porque tudo gera tédio para elas, porque é muita informação. Então eu vejo que o excesso de tudo, sabe? As novidades, excesso de novidades. A gente quer tudo, a gente quer novidade o tempo todo. É novidade em roupas, músicas. Então, hoje, agora você tá ouvindo uma música, às vezes você nem termina de ouvir a música que você tá ouvindo, aí você já vai ouvir outra. E se ao você ouvir alguém escutando aquela música, você já fica chateado, já fica irritado, porque você não consegue
Você não tem paciência para aquilo, né? Porque você fica entediado. Nossa, mas eu já ouvi essa música. Você ouviu uma vez. Então antes a gente ouvia milhões de vezes a mesma música, dançava, pulava. E não parecia que você tinha assistido, sabe? Eu ficava assim, nossa, eu assisti esse filme ontem, mas eu tô assistindo ele hoje de novo e parece que é a primeira vez. Então, eu tinha filmes que chegava a arranhar, sabe? Arranhar no DVD de tanto que eu assistia. Porque, gente, é muito bom a gente ficar assistindo as coisas que a gente ama, é muito bom a gente ficar repetindo as coisas que a gente gosta. Hoje em dia, com acabou de cair uma gota aqui em cima de mim, porque tá chovendo, não sabia que tinha pingueira. É. Hoje em dia, com o excesso de novidade, né, que a gente quer novidades o tempo todo, a gente não consegue mais fazer as coisas, né? Como eu falei, você não consegue mais assistir um filme até o final, porque muitas vezes quando a gente tá assistindo filme, né, aí você tá assistindo filme na TV e com o celular na mão, porque a gente quer, é o excesso de novidade, você não consegue se concentrar no filme que tá passando, você não consegue chegar ao filme até o final, porque no início é novidade, você quer, quando o filme chega a 20 minutos, pronto, acabou. Ai, eu não quero mais, que filme chato. Tem certeza? Às vezes é um filme tão bom, mas se você analisar, isso acontece muito comigo, às vezes eu tô assistindo algo e falo, nossa, que chato, vou passar um pouco, vou apressar para ir pra parte emocionante. Mas a verdade é nós que perdemos o sabor pelas coisas, sabe? A gente nos entediamos com muita facilidade por estar cheio de excessos. Como eu falei, você vai nos aplicativos, né, na Netflix, no YouTube, e fala que não tem nada para assistir, sendo que ali está repleto de coisas. E eu observo que antes era tão mais simples. Eu chegava a ter a minha coleção de DVDs e olhava assim, hoje eu vou assistir O Menino do Pijama Listrado. Hoje eu vou assistir um filme de Dom Bosco. E colocava. Nossa, que felicidade. Aí eu tava até aqui falando nessas coisas todas, né, sobre saudade, essas coisas assim, nostalgia. Eu encontrei esse chaveiro, não sei se tá dando pra ver, que eu fiz no ano de 2015. Eu pedi pro meu irmão fazer um chaveiro simples. Eu até passei cola nele porque tava abrindo e coloquei nas minhas chaves, né? E eu lembrei que eu fiz esse chaveiro para botar nas minhas chaves e eu botei. E depois eu tirei, sabe? Eu resolvi colocar novamente e trazer minhas chaves para cá, porque isso me trazia uma certa aproximação com aquela Jéssica, sabe? Então o que eu tô buscando hoje em dia, gente, é fugir dessas novidades, sabe? Tentar viver um pouco mais lenta, mais leve. Tipo, como eu tô fazendo aqui, reler livros. Vou reler esse livro aqui. Acabei aquele livro hoje, né? Já quero começar isso aqui. Tô muito ansiosa. Então, é reler livros. Ouvir músicas, tipo, as mesmas músicas, sabe? Parar de ficar buscando novidade o tempo todo. Então, cuidado com o excesso de novidades. Isso não tá fazendo bem pro seu cérebro. O nosso cérebro, ele não lida bem com o excesso. Tipo, cuidado com o excesso. Vamos tentar viver mais leve. Sabe? Parar de viver nesse. Porque o tédio que você tá sentindo é pelo excesso de coisas. Você não consegue ouvir uma música 2 vezes porque é muita informação para você. Você tá o tempo todo buscando coisas. Você não consegue assistir um filme. Tipo, como eu vejo pessoas que chegam a dizer assim, essas pessoas que são leitoras, né, que gostam, que tem perfil de livro, gostam de ler e tudo mais. Tipo, eu assisti uma vez um vídeo onde a pessoa disse que em 2 dias ela leu 10 livros. Gente, desculpa, eu não acredito nisso. Ela pode ter enrolado, né? Passado, folheado o livro, mas ler e entender o que o livro está falando em 2 dias, 10 livros, não. Ela está enchendo de informação o cérebro e ficando entediada com as outras coisas que estão ao redor. Isso é um perigo muito grande. Eu li 10 livros para ficar meio que querendo se aparecer. Olha, eu li 10 livros em 2 dias. Gente, ninguém lê 10 livros em 10 dias. Ler e entender é uma coisa bem diferente.
Então, o que eu vejo é que a gente parece que estamos viciados em novidades o tempo todo e adoecendo o nosso próprio cérebro com esse excesso de dopamina, esse excesso de coisa. O cérebro não consegue lidar com tantas coisas ao mesmo tempo. Gente, quando alguém fala assim, eu consigo fazer 1001 coisa ao mesmo tempo. Mentira, você faz uma bem e as outras tudo mal feita. Nosso cérebro não lida com muitas coisas ao mesmo tempo. É comprovado. Então, hoje eu tô buscando assim, sabe, meio que desacelerar um pouco desse mundo agitado. Eu quero viver bem comigo mesmo, sabe, viver lentamente, buscar os hábitos saudáveis que eu tinha no passado e implementar hoje na minha vida. Então, sair desse ritmo viciante de novidades, seja lá do que for, sabe? Cuidado com os excessos. Excesso nenhum faz bem. Então, eu tô observando isso. Ai, gente, e esses vídeos que eu gravo, sabe? Não é pra dizer pra você o que é certo e o que é errado. É pra dizer pra você, olha, você também pode refletir. Você também pode parar e pensar, poxa, eu quero refletir um pouco. O que ela tá falando não é verdade, ela tá falando a opinião dela, né? Eu tô falando a minha opinião. Aí você vai olhar assim, peraí, eu vou pensar um pouco sobre isso. O que eu penso a respeito disso? Você não deve pensar igual a mim ou igual às outras pessoas. Você tem que pensar por você mesmo, ter a sua própria opinião. Você é capaz de pensar. Então, tem muitas pessoas que às vezes só concordam com tudo que os outros falam. E muitas vezes nem param para pensar, vivem numa agitação terrível e nem reflete. Tipo, tem pessoas que às vezes falam sem pensar. Não para refletir nada em suas vidas e concordam com tudo que os outros falam. Porque, na verdade, né, realmente, quem não para pensar, vive concordando com qualquer um. Então, vamos ter senso crítico, né? Vamos parar para refletir. Então, eu gosto de gravar esses vídeos porque me fazem bem e para que dizer para você que você pode refletir também, você tem a capacidade, não deixe que ninguém pense por você, não deixe que ninguém decida as coisas por você. Você tem essa capacidade. Então, é isso, gente. Eu vou encerrando o vídeo por aqui, porque já tá ficando bem tarde, é quase meia-noite, se já não for. E que Deus nos abençoe. Vamos nos libertar, né, desse excesso de novidades. Cuidado com as novidades. E que Deus abençoe. Tchau, tchau.